nas etapas de produção de um filme, você foi homenageado recentemente no Festival Latino-Americano. Eu queria que você comentasse o momento atual da cinematografia latino-americana, em particular o momento brasileiro. Como é que você vê o amadurecimento do nosso cinema? Olha, eu acho que o cinema brasileiro está indo muito bem, o cinema argentino está muito bem, o cinema latino-americano em geral está muito bem. Eu tenho uma visão um pouco crítica com relação a essa questão do que é amadurecimento. Depende da época. O amadurecimento, por exemplo, nós tivemos nos anos 60, porque a gente vivia sob ditaduras na América Latina inteira, né? E o que aconteceu com a gente, com cineastas como eu mesmo, mas também como o Glauber, como o Joaquim Pedro, como o Leon Isma, como vários cineastas argentinos, Solana, mais o Litinho, do Chile, enfim, muitos, né? O Jorge Sarrinês da Bolívia. Então, cineastas e vários cineastas cubanos, mexicanos, nós, apesar de sermos cineastas, sermos de esquerda e estamos absolutamente contra as ditaduras, nós não transformamos nossas carreiras em uma carreira de filmes de denúncia pura, de militância idiota, de pregação de ideias ideológicas e tal. Na verdade, cada um de nós criou um cinema muito inquieto e muito instigante. Então, ele mais instiga e mais inquieta do que prega. Então é amadurecimento, porque nós podíamos ter destruído nossas carreiras. Eu podia ter destruído a minha carreira de cineasta, né? Vladimir de Carvalho, para falar de Brasil, tal, como vários, tal. Podíamos ter destruído nesse tipo de cinema idiota de pregação, tal. Então, agora a gente criou uma cinematografia forte na América Latina, instigante, né? Uma inquietação incrível, muito forte. E aí isso apareceu como um projeto estético de vários cineastas que dava para vislumbrar que havia um projeto estético latino-americano. Isso era maturidade. Agora, hoje, não tem mais as ditaduras. Então, a questão técnica, formal, técnica tecnológica mesmo, do tipo de câmera, do tipo de acabamento, do tipo de som, passa a ter uma importância maior. O cineasta pode se dedicar mais a isso. Então, é outro tipo de amadurecimento. Os filmes têm um padrão técnico, vamos dizer, mais adequado, mais parecido com o que se faz em todo o mundo. Mas eu lembro também que os nossos filmes, às vezes paupérrimos, como é O Homem que Virou Surdo, iam para fora e faziam sucesso. O Sul deu uma porrada de prêmios internacionais. Eu nunca vi uma crítica, nem no Japão, nos Estados Unidos, em França, lá, que reclamasse da qualidade do filme. E o filme é paupérrimo. Então essas coisas são muito relativas. Né? Você acha que é uma preocupação excessiva hoje com a forma e menos com os roteiros? Eu não sei se tem, mas eu acho que isso é bobagem. Eu acho que cada geração faz o cinema de acordo com as tendências que estão naquele momento. Eu faço parte de uma geração que improvisava muito e jogava os atores na rua. O que a gente queria era fazer um cinema sobre a América Latina, sobre o povo, tudo, né? Então, tá aí o Homem que Virou Surdo. O tempo inteiro, o Zé Dumont na rua, conversando com populares nos prédios, não são atores, são operários mesmo. Lá no barracão lá dos operários do metrô, são os operários do metrô, entendeu? Então, a gente queria integrar o cinema, criar uma ficção muito integrada com a vida da sociedade e tal, né? Como o Jorge Sarrinês faz os filmes da Bolívia, todos com camponeses lá, um ou outro ator e tal, mas né? Então muito integrado. Agora, cada geração faz de acordo com o modelo. Hoje tem um chamado cinema independente, hoje, que eu chamo de uma indústria do cinema independente. Essa indústria, ela quer vender bem os filmes depois de pronto, para TV. Nós não temos essa preocupação tanto, assim, ela quer vender para TV, para vídeo e para um público sofisticado que paga mais. Então o filme tem que ter uma qualidade técnica mais adequada ao momento tecnológico. Então não adianta eu sair filmando o Homem que Virou Surdo desse jeito, nem eu quero. Eu quero também me situar como cineasta do momento que eu vivo agora. Então, por exemplo, o Virou Surdo Filmes é um filme que vai ser pensado para esse mundo de hoje. Eu quero que ele vá bem, que ele tenha público. Então não vou adequar ideologicamente, nem esteticamente, mas eu vou fazer um filme com muito cuidado técnico
técnico para adequar às exigências atuais